interessante isso, que eu acho que vale a pena para gerar aprendizado do pessoal que está nos assistindo. O primeiro movimento. Por que eu falei dessa questão de uma dívida boa que o PA apontou aqui? Minha esposa é médica, conheço diversos médicos, e você sabe que assim, médicos muito bem sucedidos, com uma renda altíssima, só que assim, nós não fomos preparados para planejamento financeiro, PA, que é uma parte que me incomoda muito, porque assim, infelizmente, nós temos aqui um país que é o celeiro do mundo, o único país capaz de alimentar o mundo, PA, porque hoje, menos de 15% da área produtiva é explorada. Então, olha o tamanho desse país. Nós temos aqui um clima tropical, temos tudo, a riqueza gigantesca, só que, infelizmente, ninguém olha para uma questão importantíssima, que é o planejamento financeiro. E eu olho médicos muito bem-sucedidos, formados, você imagina, estudaram uns 10 anos da vida, e quando a gente começa a falar sobre, vamos falar sobre planejamento financeiro, não tem a menor noção de como organizar a questão financeira. Não tem. Então, quando a gente conversou lá sobre fazer uma dívida boa, tal, não sei o quê, e é interessante isso porque assim, e as pessoas esquecem um ponto favorável, um ponto importantíssimo, que é assim, o tempo é a única coisa que não volta. Então, se você não começa a se organizar para você conseguir atingir uma prosperidade financeira, lá na frente, essa conta vai chegar. Então, o que é o imóvel, né? Porque assim, óbvio que pode ser um pouco old school, pode ter pensamento do português, né? Que fazia casinha no casinha. Mas assim, cara, eu estive na França agora recentemente, eu passei por algumas imobiliárias, que não tem jeito, né? Tá na veia, né? Olhar um pouco sobre o mercado imobiliário. Cara, um imóvel ali no Triângulo de Ouro de Paris, quando eu olhei o valor por metro quadrado do imóvel. Vamos transformar em reais? Sim. 130 mil reais por metro quadrado. Uau. Quando você olha para isso, quando você olha para uma cidade como São Paulo, onde você comprou seus imóveis, e você fez o último investimento de imóvel aqui, foi altamente assertivo, a gente vai falar um pouquinho, que juntou com a sua realização pessoal. Imagina só, uma cidade como São Paulo. São Paulo, assim, se você isolar o Brasil, São Paulo em si cresceu 5% ano passado. 5%. E é uma cidade com uma pujança tão gigante, que é uma capacidade tão grande. Então, assim, todos os meus amigos, todas as pessoas que, de alguma maneira, estão ao meu redor, eu falo, cara, investe em imóvel. Você tem tempo para poder olhar para a bolsa? Não, não tenho. Você tem tempo para poder conseguir ver moedas diferentes? Você tem estômago para investir em criptoativos? Qual que é o teu pensamento? Ah, cara, eu não tenho tempo, não sei o quê. Então, cara, põe tijolo. Coloca em tijolo, porque no decorrer do tempo, você vai entender que foi altamente assertivo. O Tony Robbins, ele fala isso, né? Porque se for falar isso para um consultor financeiro, ele vai falar, não, melhor então faz o fundo imobiliário, outras coisas que está tudo certo. A grande questão que o Tony fala é o seguinte, falou, gente, se você vai fazer um consórcio, no conceito que ele falou lá do consórcio, mas não é o melhor investimento financeiro, mas é o que você consegue fazer, faça. Melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Porque é um comportamento que você começa a estabelecer. Tá? O conceito da dívida boa é esse. Não tenho dúvida. Tá, igual eu descobri, o meu estilo eu sei ganhar dinheiro. Uhum. Você gera receita. Eu não sou o melhor guardador, mas eu sei ganhar dinheiro. Então eu tenho que reconhecer isso e ser assessorado por bons profissionais e mentores que vão me assessorar em outras coisas. Então, eu sempre soube ganhar dinheiro. Então, quando eu olho para essa trajetória toda, quando você me provocou lá, eu olho para trás, nossa, que maravilha. Hoje eu tenho uma dor de cabeça para ficar alugando tudo, fazendo gestão aqui, então dessa aquilo. Claro, mas está tudo certo. Né? E eu e minha esposa, a gente tem outros suportes para poder fazer tudo isso, que eu olho e falo, que maravilha. Eu olho para trás e falo, ufa. Mas aí nessa trajetória toda, o que aconteceu? Eu criei esses eventos, isso foi me chancelando, lancei o primeiro livro, Atitude que te Move, lancei o segundo livro no meio da pandemia, Dance com Seus Medos, já tenho 2 livros escritos, um terceiro escrito e um quarto eu comecei a escrever, porque eu entendi, é possível fazer tudo o que a gente quiser, mas quando chega em meados de 2019, eu extremamente bem sucedido, olhando para tudo feliz. E a gente estava num processo onde cresceu aquele incômodo de fazer algo diferente para o mundo, no quesito inteligência emocional, da liderança humanizada, da cultura de liderança humanizada das empresas. Eu cheguei a vender treinamento, que era um mastermind que eu criei, em dezembro de 2019. A inscrição do meu treinamento era R$40 mil.
Que loucura, cara. Você está entendendo? Eu olhei assim para trás e falei, não acredito. Era um grupo que eu criei para poder acelerar o resultado de todo mundo, era um grupo de empresários. Então, quando eu olhei para aquilo tudo, eu falei, olha só o que aconteceu. Aí vem a pandemia. Só que antes de vir a pandemia, eu estava num processo de vender a nossa empresa. Perfeito. Uma empresa internacional, uma empresa francesa se interessou. E ali eu vi a oportunidade de sair do negócio e tocar a minha vida naquilo que eu entendia que eu queria fazer como carreira naquele momento. E Tagal, eu tive minha grande realização ali, mais uma vez. Eu vendi a minha empresa. Tá. E me realizei numa liberdade que eu acho que muita gente busca na vida, que é a liberdade financeira. Eu ganhei dinheiro. E quando eu ganhei dinheiro, eu falei, gente, eu não acredito. Aí eu olhei para aquele menininho lá atrás. Sim. Que volta lá na ZL. Esperando um tênis por ano, brinquedo da fábrica. Eu falei, se meu pai tivesse vivo agora, que alegria. Só que isso não preencheu a minha alma. Não era o dinheiro. Claro. Aí eu entendi o seguinte, eu pude realizar o quê? Eu fui morar na praia, comprei uma casa incrível, eu comprei um apartamento para minha mãe na praia para ir a hora que ela quiser, comprei um outro apartamento na praia para alugar, eu investi em outras coisas, eu viajei para lugares, nunca era um problema viajar, mas viajei para Maldivas, na lua de mel, agora com a minha esposa, uma nova lua de mel, viajei para vários lugares, fiz várias coisas, surfando 5 vezes por semana, que é um esporte que eu gosto, você sabe disso. Olhei para tudo isso, mas eu falei, peraí, a vida ela está relacionada com o quê? Com liberdade. Levar minha filha para a escola, buscar minha filha da escola, porque meus 2 meninos, um mora no Canadá com 25 anos de idade e ganha igual executivo. Uhum. O outro aqui, mais velho, já é pai, super bem sucedido, tem a casa própria, tem um terreno que está construindo, e os dois esses dias disseram assim para mim, pai, o nosso maior orgulho é que a gente não precisa mais de você financeiramente. Eu falei, esse orgulho é meu! Então assim, é isso. E aí eu pensei o seguinte, liberdade. Qual que é a questão da vida? É você ter liberdade geográfica. Tá. Hoje eu faço muito trabalho online. Eu ganho dinheiro da minha casa, que eu montei um estúdio. Na praia, tá, gente? Na praia e surfo 5 vezes por semana. Agora voltou mais os eventos, eu estou viajando bastante, mas eu volto para a praia. Liberdade geográfica. De qualquer lugar do mundo eu posso trabalhar. Liberdade de tempo. Tem sexta-feira que eu pego a minha esposa, a gente vai estar ali perto do litoral norte, a gente vai para o Juqueí, vai almoçar, vai surfar. Liberdade financeira. Que é assim, falar, puxa vida... Uma coisa que pegava muito para mim é o contar tostão. Eu falei, assim, não é isso que eu quero. Tostão era uma moeda. Tostão. Não é o jogador de futebol também? Não é o jogador de futebol. Mas que assim, a vida era muito dura, gente. Posso falar? Hoje, né, PA? Vamos falar assim. Hoje, o jovem... Cara, existe uma coisa chamada YouTube. 500 horas por minuto de conteúdo de educação é publicado no YouTube. Ou cursos de graça no MIT, na Kellogg, Harvard, Quando que a gente tinha universidades. isso, não cara? tinha. Entendeu? Então, assim, antes, pra gente ter conteúdo, a gente precisava ir no centro cultural, lembra? Pra fazer pesquisa. A gente Barça, enciclopédia. Cara. Vocês têm informação. Mudou. Então você tem uma possibilidade muito real de poder fazer aquilo que você quiser. Essa é a liberdade. Aí, Pia, você falou de liberdade e é interessante, cara, você pontuar isso. Então vamos lá. No teu storytelling, então vamos lá. De office boy. Sim. Ok? Office boy. TI, atinge sucesso. Office boy, executivo, empresário, empreendedor. Executivo empreendedor. Atingiu a prosperidade financeira em diversos momentos. Consegue vender sua empresa para um grupo internacional. Isso. Vai atrás do seu propósito. Começa a treinar milhares e milhares de pessoas, isso antes da venda da tua empresa. Isso. Chegou, né, a colocar 3 mil pessoas. Eu estava lá, cara, uma loucura, uma energia assim, indescritível. Eu tive a honra de poder estar abrindo os eventos junto com o PA. E aí, PA, aí você fala para mim isso, voltando um pouquinho na linha do tempo, você fala um dia, falou, Tagal, ó, você foi pro Havaí, lembra? Você falou, cara, eu um dia vou morar na praia. Isso. Aí eu falo pra você, puta, PA, sério, cara? Vai ter que ficar tem bem velhinho. mas agora... Óbvio, pô, eu fazia alguns questionamentos, que eu falei, cara, PA, olha como que tá a sua vida, você tá nessa intensidade, nessa produtividade gigante, não sei o quê. O cara foi... E olha que louco, né? Aí eu volto pro mercado imobiliário. Não tem jeito, eu preciso voltar pra minha raiz. Falando de mercado imobiliário, o cara compra uma casa no momento certo, lá na praia, lá no litoral norte, e em um ano dobra de valor. Dobrou. Não é? Dobrou. Dobrou de valor. Então, assim, ele dobrou o patrimônio dele em imóvel em um ano. Um ano. Um ano. Aí ele consegue fazer, realizar, construir e tal, não sei o quê,
construí o sabático, aí chega um dia, era véspera de Natal, lembra? Eu te liguei. Toca meu telefone. Acho que era dia 24? Que dia que era? Era no 23, Natal, era dezembro, 24. era dezembro. O PA me liga, lembrando, vendeu empresa. E ele vendeu aos 45 do segundo tempo. Eu lembro, né, que o negócio foi feito nas vésperas desse movimento todo que a gente viveu, né? Que a gente nem imaginava que ia acontecer, pandemia, né? que foi triste, mas você conseguiu fazer um negócio Foi. num período que, se passasse um pouquinho mais, não tinha negócio. Não tinha. Concorda? Fez, realizou. Realizou o sonho de estar na praia, realizou o sonho de construir todo esse movimento que para ele, dentro do propósito e da missão dele, era algo inegociável, porque ele conseguiu fazer isso. E aí, numa véspera de Natal do ano passado, certo? Toca meu telefone. Aí o PA fala, Ale, fiz tudo, realizei, tô aqui na praia, tá tudo certo, consegui minha liberdade. Tô trabalhando online, tô fiz um monte de online, curso. tudo, cara. Mas algo me incomoda. Ser humano é insatisfeito, né? Mas essa insatisfação que leva a gente para algum lugar, concorda? Uhum. Aquele conceito de que o sonho, eu tô na praia, eu tô não sei o quê, realizei, tenho a liberdade e tal, não sei o quê. Nós somos movidos, concorda? A energia, a pessoas, a movimento. Então, assim, por mais que você consiga conquistar, o que não pode faltar na gente é o nosso propósito de transformar pessoas. Que é uma coisa que é muito latente dentro de ti. O que incomodava? E aí? O que incomodava era assim, eu falei, cara, eu tô aqui, eu tenho qualidade de vida, o ritmo caiu porque eu tô na praia, tô adorando, mas eu tô sentindo falta. A minha empresa nova que eu abri, que é a Master Soul, em janeiro de 2020. Perfeito. Com o objetivo de ser presencial, vem a pandemia, fiquei tudo online. 5 pessoas na equipe, ok, vamos acelerar, online, trabalhando, criei um programa de formação em inteligência emocional maravilhoso, treinei 3 turmas de médicos, executivos no Brasil, foi incrível. Mas chegou em dezembro do ano passado, eu falei, tô incomodado, tô sentindo falta de alguma coisa, eu sou um cara que eu quero estar no front, fazer a empresa crescer, gerar emprego, fazer os meus funcionários ganharem dinheiro, realizar os seus sonhos. Eu falei, é isso que eu quero, Tagal, eu não sei o que eu faço. E você me provocou, falou, cara, segue o seu sonho, é isso mesmo. Aí eu já trouxe uma sócia para o business. Então, assim, de 2020 para 2021, eu cresci a minha nova empresa em 100%. Em 2021 para 2022, eu cresci em 120%. Sem abrir mão da sua liberdade. Sem abrir mão da minha liberdade. Esse ano eu estou trabalhando mais. Tá. Mas eu estou crescendo 120%, Tagal. O business já está girando, já está girando. Assim, é veia. Já, é veia, cara. Já estamos com mais de, como a gente fala assim, de 4 dígitos, né? 4 dígitos. Nós estamos com 4 dígitos já. Eram 3 dígitos, 4 dígitos. E assim, em termos de resultado, e eu estou olhando, falando, nossa, que isso está me movimentando. E aí, quando eu olho para tudo isso, crescendo, se desenvolvendo, vendo gente crescer, o mundo, as empresas começaram a olhar para mim como uma referência no Brasil de liderança humanizada e criação de cultura de liderança humanizada para criar ambientes psicologicamente saudáveis. Estou sendo palestrante nos 4 cantos do país. Está uma loucura. E aí, há exatamente 4 meses atrás, eu estava voltando de Belém do Pará, fazendo um evento lá para executivos na empresa Norsk Hydro de alumínio, incrível. E aí minha esposa falou assim para mim no telefone, falando assim, Lara, nossa filha, Larinha, ela tá com um pouco de dor no abdômen, vamos ver o que é. E eu voltando, de repente eu desço na praia, ela falou, ela tava com febre essa noite. Eu falei, vai para São Paulo. Ela foi para São Paulo, eu falei, me avisa. No que ela chegou no Einstein, falaram assim para ela está com apendicite e estourou. Ela vai ter que ser operada. Minha esposa falando comigo, eu peguei o carro, já fui para São Paulo. Era o tempo dela sair do posto de saúde do Einstein, que fica na República do Líbano, em São Paulo, até ir para o hospital no Morumbi. E é o tempo que ela chegou no hospital, eu cheguei junto. Aí ela já estava no centro cirúrgico. Tá? Aí eu tô lá naquele momento, olhando para ela, de mão dada com ela, esperando o médico. O médico vem e fala assim para mim, paz, eu vou desenhar para vocês. Desenhou. Pegou um bloquinho e começou a desenhar o que é um apendicite. É assim que acontece. A função disso não tem função praticamente, mas em vez em quando pode entupir, pode acontecer isso. Ela é novinha, 8 anos de idade, você sabe. Magrinha, mirradinha. Ele falou só que estourou e espalhou no abdômen. Então, é grave e a cirurgia de alto risco. Rapaz, Tagal. Eu sou sempre uma fortaleza para tudo. Naquele momento, eu não consegui controlar, comecei a chorar.
Mas eu chorava compulsivamente e segurava. E quando você mais segura, piora. Sim. E a minha filha falou assim, papai, o que foi? Não, papai tá com um pouquinho resfriado, filho. Mas o que foi? Papai, eu tô resfriado. E a minha esposa, Eriquinha, olhou para aquilo e falou, o que foi? Eu falei, meu Deus. E a minha cunhada segurou minha mão, começou a chorar também compulsivamente. E naquelas horas que se passaram, eu falei, Google, pior coisa que você faz... Pelo amor de Deus, cara, nunca entra no Google quando você estiver passando por alguma questão de saúde. Cirurgia de 1h30, durou 3 horas. Só que aí, ela indo pro centro cirúrgico, e minha esposa olhando para mim, eu te liguei. Aliás, gente, quem tem amigo na vida tem tudo, porque este ser iluminado que está aqui, ele foi pro hospital e ficou lá do meu lado, chorando junto, porque ele tem uma filha da mesma idade. E eu cheguei assim pro Tagal e falei assim, cara... eu posso fazer minha empresa trazer resultado. Eu tenho controle sobre isso. Sabe por quê? Porque eu tenho vontade e fome de vida, eu tenho disciplina. Eu posso emagrecer, eu posso cuidar do meu corpo, eu posso cuidar das minhas emoções, eu tenho controle sobre isso, porque eu tenho poder pessoal. Mas sobre isso que está acontecendo agora, cara, dinheiro nenhum no mundo vai resolver. Isso está acontecendo agora, eu não tenho controle, eu estou totalmente impotente, tá, Gal? E a única coisa que sobrou naquele momento foi rezar, foi orar, foi ter fé. E eu destruído emocionalmente naquele momento, eu falei, cara, nada, isso vale a pena. Não vale a pena morar na praia, não vale a pena fazer o que eu gosto agora, porque a minha criança está aqui. O que eu faço? Então eu entrei num desespero, entrei num pânico e eu me abracei, agarrei a fé mesmo, essa questão de você acreditar em algo divino. E este cara aqui, por isso que eu falo, as amizades, né, gente? Elas dividem as coisas ruins da vida e multiplicam as coisas boas. Então, um amigo como o Tagawa, ele me fez dividir aquele momento ruim. E quando é momento bom como esse que nós estamos aqui agora, multiplica. Então, naquele momento, eu olhei e eu falei, a gente vai passar altos e baixos na vida. A vida é um eletrocardiograma. Então, eu estou trazendo trajetória para vocês de altos e baixos, altos e baixos. Então, tenha certeza de uma coisa, o momento ruim vai passar e o momento bom também vai passar. Viva a jornada. Você lembra daquele momento? Lembro. Fala de novo isso, cara. Momento ruim. Isso é muito rico, cara. Assim, então vou contar uma metáfora para você. Uma vez eu estava com um desafio muito grande e eu tinha um mentor, um cara muito espiritualizado. Ele falou assim, vou te contar uma história, Pé. Eu falei, puxa, eu tô precisando de uma palavra, alguma coisa, precisando de dinheiro. Não de história, né? Contar uma história. Ele falou assim para mim, tinha um guru, né, que ele ajudava as pessoas, então alguém estava no momento assim como o seu, muito emocional, muito perdido na vida. Então ele foi falar com o guru, e o guru disse o seguinte, eu vou te dar 2 envelopes. Quando chegar em casa, já que está ruim, esse é o envelope do momento ruim, você abre o envelope e leia. E o outro envelope? Quando estiver no momento muito bom, você abre. Aí, né, ele me contando a história. Aí falou, aí essa pessoa com um momento muito ruim chegou em casa, abriu o envelope e estava escrito lá, calma. Isso vai passar. Aí eu falo, não, ficou pé da vida. Passou, Tagawa. Tanto é que eu estou conversando com você aqui agora. Aí teve um momento muito bom da vida, ele continuou. E aí a pessoa lembrou, pô, aquele envelope foi lá, abriu e estava escrito, isso também vai passar. Muito bom, cara. Não, olha que aprendizado, cara. E aí, passou o momento da Larinha, ela voltou para casa e a minha esposa tinha prometido para ela antes de entrar na cirurgia, falou, filha, eu vou te dar um cachorro. Naquela, né? Nós adotamos uma cachorra, isso faz 4 meses. Adotei, eu não quis comprar, adotei lá na zoonose, muito legal, no litoral, na prefeitura, a cadelinha tá lá, virou da família. E aí, olha só, eu me lembro quando eu estava fazendo oração lá no hospital, junto com você, eu fiz um pedido para Deus. Eu falei, Deus, seguinte, não deixa ela sofrer, traz tudo para mim. Ela não merece isso. Me dá essa dor, né, cara? Me dá isso aqui. Eu não sei se é isso ou não sei o que acontece, mas assim, passou 15 dias, isso foi em junho, né? Passou 15 dias, há 15 dias próximos a gente ia fazer uma viagem para Costa Rica. Sim. Viagem de surf, Sim. aí eu, minha esposa, minha filha aí, outros amigos, a gente surfar 15 dias lá, maravilhoso. Eu ia ficar um mês inteiro de férias em janeiro. 15 dias Costa Rica e 15 dias na Disney. Tudo bem. Aí eu estava sentindo alguns formigamentos nos meus 2 dedos indicadores. Estava sentindo formigamento nas minhas pernas. Eu estava tropeçando. Estava esquisito, né? Eu achei que era estresse, era aquele momento. E eu fui no Dr. Sadal, um grande médico cirurgião na coluna, e eu tinha falado com ele, eu fui fazer um exame. No que ele foi ver o exame, ele olhou assim para mim e falou assim, para de surfar. Como assim, para de surfar? Vou surfar agora na Costa Rica. Pelo amor de Deus, ainda mais o surf, que falou, é a coisa que você mais gosta. Para de surfar. Falei, como assim, doutor Sadal? Vamos marcar a sua cirurgia. Falei, o quê?
Eu falei, você está com a cervical C3 para C4, C4 para C5 comprometida. Que loucura. Os discos estão comprimidos, estão machucando a sua medula. Você não perdeu a força? Eu falei, olha, eu estou percebendo que eu não estou com a mesma força, alguma coisa está esquisita, eu estou perdendo o equilíbrio. Eu falei, então, a questão é a seguinte, é descendente, vai piorar, pode piorar. A cirurgia que a gente vai fazer não é para voltar do jeito que você era, é para parar de piorar. Caramba, cara. E a Eriquinha do meu lado, minha esposa, e quando ele me deu aquela notícia, ele falou assim, e é uma cirurgia delicada, porque a cervical é responsável por tudo. Pode se machucar mais a medula que já está machucando, você pode perder algum movimento da cervical para baixo. Imagina naquele estado, eu totalmente ativo. Não, e você se recuperando, concorda? Da cirurgia da sua cirurgia filha, da minha que você filha. passou um susto gigante, né, cara? Eu olhei para ele e falei, o que está acontecendo com a gente? O que está faltando na nossa vida? Será que é espiritualidade? Eu falei, a gente faz o bem para as pessoas. Aí eu parei e falei, não, calma, agradece, acolhe, tem um motivo para isso. Eu vou passar por isso, eu vou ter o que contar para as pessoas. Porque eu já acessei a dor, eu já fali, eu já me separei, eu já perdi dinheiro, já fiquei doente, a minha filha agora comigo, tá tudo certo, vai de novo, vamos encarar. E foi terrível. No meu terceiro livro, agora eu renovei o último capítulo, e aí entrei no meu escritório, uma semana antes da cirurgia, e escrevi 2 cartas. Isso você não sabe. Cara. E uma delas foi assim, Eriquinha. Você tá doido, cara. Eu falei assim, eu gostaria que... Poxa, nada vai acontecer. Eu gostaria que esses imóveis, esse aqui ficasse pro Henrico, esse aqui ficasse pro Eloy, isso aqui para Larinha, isso aqui para você. Cara, você foi tipo um testamento. Eu fiz um testamento, eu entrei em contato com o consultor comercial, com o consultor de finanças, eu resolvi algumas questões, porque eu não tinha feito a holding ainda, eu não tinha feito algumas questões que são importantes. Hoje eu sei o quanto é importante, você não dá problema para os outros nesse momento. Eu falei, cara, não sei o que fazer. Fiz um outro documento com todas as senhas, com tudo, organizei, mas de uma forma que era para minimizar a dor de cabeça. E falei para ele que... E você, como um cara altamente disciplinado, organizado, você... Para os desejos que eu tinha em relação àquilo. Eu falei, amor, esse apartamento é para minha mãe, na praia que ela gosta, a casa aqui é para você, para nossa filha, da praia, esses imóveis aqui para os meninos, isso aqui para o meu neto. Organizei de uma forma assim incrível, pensei até na babá. Que loucura, pensei até na babá, sensacional. Aí eu olhei e escrevi, falei para ela, amor, na gaveta X tem 2 envelopes que tem isso. Ela falou, o quê? Eu falei, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que ser prático agora. Sim, se eu estou com uma mesa cirúrgica, a minha inteligência emocional é o ponto de eu ser racional agora. Claro. E, cara, eu fui morrendo de medo, mas medo pra caramba. Eu falei, ok, vamos lá. E o doutor Sadal mostrou aquele monte de médico no centro cirúrgico, isso aqui vai cuidar da sua medula, do seu cérebro. Nossa, falei, cara. Meu Deus do céu. Que loucura. Acabou a cirurgia, eu subi pro quarto, tava lá com... tinha um dreno aqui, tinha uma bolinha, uma bolsinha cheia de sangue. E eu daquele jeito todo duro. E ele veio falar comigo, ele todo contente, feliz, como um excelente profissional. Ele falou assim, cara, a cirurgia foi maravilhosa. Eu falei, o que é uma cirurgia maravilhosa, doutor Sadal? Ele falou, foi perfeita. E eu tirei 2 pedaços de osso da minha bacia para ajudar com as próteses da minha cervical. E foi isso. E a gente conversou, e aí naquele dia ia vir a fisioterapeuta. Cara, eu levantei da cama. E a gente foi andar. Eu não conseguia andar direito, né? Mas eu fui andando. Aí a fisioterapeuta, não, você tá cansado, vamos parar. Eu falei, não, vou parar. Aí minha esposa olhou assim e falou assim pra ela, moça, se você não parar, ele não vai parar. Com certeza. E eu não parei. Eu fiz uns agachamentos tremendos assim, fiz todos os dias. Hoje faz praticamente 90 dias da minha cirurgia. Você vê aqui, ó, podcast, talvez não vão ver. Tem uma cicatriz aqui. Tem uma cicatriz aqui. Eu tô com 2 próteses, 6 pinos na minha cervical. 6 pinos, cara. E eu, durante os últimos 90 dias, eu fiz praticamente fisioterapia durante 3 horas, durante 5 vezes por semana. No primeiro mês, todos os dias. Que loucura. Tô fazendo fisioterapia e musculação. Eu ganhei 3 ou 4 quilos de músculo. Porque eu falei, eu vou passar por isso. Sim. Tanto é que eu vou nos treinamentos hoje e o pessoal fala, você passou por essa cirurgia tá assim, delicada, né, cara? Né? Hoje, inclusive, na gravação do nosso podcast aqui, eu vou pro Dr. Sadal para ver se ele me libera para correr, porque ele falou, em breve vou voltar a surfar. Putz. Ele falou, a cirurgia foi um sucesso. Eu só quero dizer o seguinte com isso. O que eu aprendo com isso? Aprendo, assim, a humildade nossa e a vulnerabilidade de quem nós somos
e só o que interessa. A impermanência da vida, né, cara? Porque a gente percebe que a gente é finito, né, cara? No final do dia, o que interessa? Para que a gente vai colocar energia em algo tão pequeno que vai tirar o seu humor? Por que a gente vai focar o que o outro diz sobre você? Por que a gente vai perder tempo? Vamos colocar nossa mente em realizar, fazer o que você gosta. E outra, ficar ao lado de pessoas que a gente ama. Então, faço a seguinte pergunta para todos vocês. O que você faria hoje se você descobrisse que restam 6 meses de vida? Porque eu descobri lá que podia restar algumas horas quando eu estava entrando na mesa de cirurgia. Então, assim, o que você faria? Sabe o que você faria? Aquilo que é mais importante para você. E aquilo que é mais importante para você, o quanto que você está fazendo hoje? Essa reflexão da vida. Porque hoje eu sempre tive, você me conhece, claro. Eu tenho um apego à vida, eu tenho fome de vida. Eu já tinha decidido isso. Então, assim, eu vou trabalhar intensamente no meu legado de transformação da vida das pessoas. Eu vou trabalhar intensamente para ficar conectado com a minha família, ver os meus filhos crescerem. Crescerem, né? Os dois já são maior que nós, né? Os meus amigos e viver experiências. Só que para tudo isso, eu descobri uma coisa. Eu amo trabalhar. Deus me deu um gift, que é o talento, e eu vou usar ele no extremo. Mas vou pensar o seguinte: a gente não encontra equilíbrio na vida, não existe isso. A gente cria o equilíbrio que a gente quer na vida. Você é resultado hoje das suas escolhas. Então, eu sou resultado hoje do que eu escolhi na minha vida. E eu sei onde eu vou chegar. Provavelmente, daqui a pouco, eu estou vendendo essa minha nova empresa. Eu vou fazer ela dobrar de tamanho o ano que vem. Eu vou impactar esse Brasil. Todo mundo vai conhecer a Master Soul como uma empresa que realmente referência em desenvolvimento de liderança humanizada. Já está acontecendo isso eu tenho certeza. Mas eu não vou abrir mão de ser a pessoa simples, a pessoa conectada com amor. O mundo está faltando mais amor, Tagawa. Mais verdade, né, amor cara? dos amigos, amor na nossa família. Reclama menos e age mais. Sabe? A vida é finita e ela é finita. Então, não é porque eu passei pela cirurgia e estou aqui agora, não. Eu acho que é por tudo. Então, eu tenho certeza que daqui a pouco vai vir um desafio na minha vida. Então, eu não vou nem ficar esperando, vai vir. Então, eu vou curtir esse momento que é a minha jornada. É isso. E como os envelopes, né? Vai passar. Pode abrir. Não é, cara? Que os dois vão passar. E aí, Pé, pra gente finalizar, eu queria que você falasse, vamos supor, o Pé tá começando hoje. Tem muitos jovens que estão assistindo a gente, tem pessoas que querem bivotar a carreira, e tem pessoas que já estão empreendendo, mas de repente ela não conseguiu dar aquela transformada, ela não conseguiu fazer aquela virada. E tem pessoas que já atingiram, como você, o ápice, mas que está, de alguma maneira, encontrando aquilo que, de alguma maneira, faz com que ela se sinta preenchida. Então eu queria que você falasse com o jovem, eu queria que você falasse também uma mensagem para quem está empreendendo e não está acertando a mão, e também para quem empreendeu e já atingiu o ápice, mas está com aquele sentimento de que está faltando alguma coisa. Sim. Vamos começar pelo jovem? Vamos começar pelo jovem. Bora lá. Pelo jovem, assim, mais uma vez, o jovem busca muito o why, né? O porquê. Então, assim, se conecte com o seu porquê, olhe para você e perceba qual que é o seu maior gap hoje. Qual que é a sua incompetência? Porque talvez a sua incompetência seja inconsciente. Isso serve para todos. Então, o primeiro estágio é a incompetência inconsciente. Então, faça terapia, faça coaching, faça cursos de autoconhecimento, de expansão da consciência. Descubra seus mentores, né, Pé? Né? Para então você escolher os seus mentores. Escolha o mentor primeiro que vai mostrar, escancarar para você os seus gaps. Depois que mostrou isso, você vai escolher o mentor para desenvolver aquilo. Sempre vai existir alguém melhor que você em alguma coisa. Então esteja ao lado das pessoas, porque nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Conviva com pessoas que vão te puxar para cima. Essa é uma frase do Jim Rohn, que foi um empreendedor americano que se tornou um guru de desenvolvimento pessoal. Então, você é a média das 5 pessoas que você convive. Convive com pessoas que são melhores que você para você crescer, para te puxar para cima. Então, jovem, e a partir daí você vai se desenvolver. Seu gap é planejamento? O seu gap é essa questão do propósito? É produtividade, eficiência, uma mente mais positiva? Então, desenvolva isso. Tá? Sempre conectado com o propósito que o jovem já é. Posso contribuir uma frase, Por Pé? favor. Quer ir mais longe? Esteja no ombro de gigantes. Concorda? Totalmente. Não é isso que você falou? Você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, se é para estar com alguém, esteja no ombro de gigante. Agora, Pé, para as pessoas que estão tentando empreender ou estão empreendendo e não estão acertando a mão, qual que é a sua dica? Gente, planejamento. Planejamento é tudo na vida.
Menos é mais nesse jogo, tá, gente? Não é ficar um ano planejando, não. É um planejamento suficiente para você realizar o que você quer. Só que primeiro você tem que descobrir o que você quer de fato. Porque o que você quer tem que ser maior do que você, praticamente. Tem que ser tão grandioso que conecta no seu coração, na sua alma. E aí você vai deixar crescer dentro de você uma ambição. A ambição move as pessoas. Uma pessoa sem ambição, ela se torna apática. A ambição é um querer. Não sou ambicioso. Vamos mudar essa mentalidade. Todo mundo é ambicioso. Todo mundo quer algo mais. Você não que é quer diferente de ganância, né, Pera? Ganância é querer que o outro tem. Ambição é querer mais. Você não quer mais saúde? Não quer mais, talvez, uma prosperidade, mais abundância, mais dinheiro, mais felicidade? É ambição. Então, queira mais. Isso que você quer mais, aí você olha... sabe o conceito de buscar a paixão? Eu aprendi isso com Steven Kotler, que é um dos gurus aí do Flow. Primeira coisa, você vai fazer o seguinte. Faz uma lista de mais de 20 coisas que você faria ou estudaria num final de semana, por exemplo, o final de semana inteiro, que você tivesse disponível para estudar o que você quisesse. Quem seriam os mentores que você gostaria que estivesse com você? Quais seriam os livros que você gostaria de estar com você? Quais seriam os vídeos que você assistiria? Tudo em relação a isso. Por exemplo, eu gostaria de ter hoje ali na minha casa no final de semana o Tony Robbins conversando comigo. Nossa, já pensou, cara? O Que experiência. Richard Barrett, o Steven Kotler, a Brené Brown, a Oprah. Entendeu? Que entrevistas fantásticas, né, cara? O Eckhart Tolle. Sim. Só isso. Só isso você queria ter na mesa, né? Tá bom, ali, pra gente conversar o final de semana inteiro, pra eu perguntar tudo o que eu quisesse. Tá bom. E aí, quais assuntos você ia discutir com essas pessoas? Faz uma lista de 20, 25. Eu ia querer ter o técnico do futebol, ia querer ter o assunto do futebol. Mas o que do futebol? A mecânica, a estratégia do futebol? Isso é importante, tá, gente? Entender o conteúdo mesmo. Aí depois você fez uma lista de mais de 20 itens, faz agrupamentos por afinidade. Aquelas afinidades, aqueles grupos que tiverem mais ocorrências, provavelmente a sua paixão está ao redor disso. É por ali. Eu falei esses nomes, a minha paixão está no quê? No desenvolvimento da mente humana, do coração, da capacitação da nossa mente, que é limitado. É isso, lógico, minha paixão é essa. E a partir disso que você identificou essa paixão, você vai se conectar com grupos que discutam sobre isso e onde você vai se expor em relação a isso para receber feedback, para trocar, para você transformar isso em algo consistente, para você direcionar a paixão para o propósito. Fazendo isso, você vai começar a colocar esforço nisso, que é o que os americanos chamam de grit. Grit é garra. É motivação escrita em outdoor, que o processo de flow significa você entrar com muito foco, profundamente, incansavelmente, para você entrar num estágio de profundo conhecimento e flow, onde tudo vai fluir na sua vida. Então, primeira coisa, assim, para todos, principalmente para vocês empreendedores, comece a olhar para isso, porque uma coisa é clara, foco. Tudo que você coloca energia flui. Se você hoje está escutando a gente, está colocando energia no problema, ele vai aumentar. Fantástico. A sua performance é igual ao seu potencial menos a interferência. E a interferência é o lixo mental. Vai de novo. A sua performance é igual ao seu potencial menos a interferência. E a interferência é o lixo mental, que você se permite ser gerado na sua mente. Eu não consigo, não vai dar certo. Que são as crenças, isso, né? São as crenças, é a mentalidade. Tá. É uma mente condicionada. Então você vai tirar o lixo mental e sobra só potencial. E você vai focar somente no que você quer, não no que você não quer. E a partir daí as coisas vão fluir. Tá. Quer dizer que é para focar no positivo. Sempre. É isso. A nossa mente, ela é um velcro para as más experiências, neurologicamente falando, e um teflon para as boas experiências. No contexto de você sobreviver. O seu cérebro trabalha para ser eficiente. É assim que nós funcionamos. A gente sempre está buscando uma ameaça. Nosso cérebro está vendo as ameaças para você se manter vivo. Até porque nós temos 60 mil pensamentos diários. 40 mil deles negativos, né, Pia? A nossa mente capta mais. Então a gente tem que ter ritual, rotina, com foco naquilo que é positivo. Consequentemente, essa perspectiva positiva, que é o segundo pilar da inteligência emocional, ela é contagiosa. A liderança, Gal, você sabe disso, ela é contagiosa. Então você tem que ser exemplo. Um exemplo bom, ele demora para ser copiado. Um exemplo ruim, ele é copiado na hora. Fantástico.
Se você chegar atrasado aqui, maltratar as pessoas vão fazer igual rápido. Ele faz, eu faço. Agora, quando você está aqui, chega cedo, faz alguma coisa, demora mais. Mas você tem que ser persistente, você tem que ter ritual, você tem que focar. O que a gente não controla é a vida. Mas a gente tem que focar no que a gente controla e no que a gente pode influenciar. Você não controla o governo, você não controla os outros países, você não controla a guerra. Você poderia controlar você e os seus pensamentos. Porque pensamento e emoção são dois lados da mesma moeda. Então, assim, vigiar e orar, como fala um grande amigo meu, o seu templo, que é o seu corpo e a sua mente. Quando a gente muda o nosso estado interno, a gente mudou o nosso corpo. Mude seu estado, você muda a sua vida. Ou seja, o nosso estado emocional interno é o nosso combustível de escolha. Um combustível de escolha emocional. As nossas emoções servem para você rotular o que você vê. Você no estado de ansiedade e nervosismo, tudo que você vê é nervosismo, ansiedade e ruim. Se você está numa good vibe, você está bem, está conectado, tudo que você vê é isso. Você vai atrair isso para você. 3 coisas para vocês. Mude seu estado, mude suas crenças, mude suas estratégias. Mantenha sempre um estado emocional em alta, faça atividade física, faça meditação, vai fazer trabalho voluntário, se conecte com as pessoas. Segundo, mude suas crenças. Se permita pensar diferente. Rede social não é para mim, internet não é para mim, esse mundo não é para mim. Então, você não vai viver. Porque uma pessoa que se aposenta, ela tá a tendência de ficar doente. Porque o ser humano precisa de relevância intelectual para se sentir satisfeito nas suas necessidades emocionais. Então, você com 60 anos de idade, 50, vai fazer uma nova faculdade, vai abrir um novo negócio, perspectiva é para 90 anos de idade. Então, mude seu estado, mude suas crenças e mude suas estratégias. Não está funcionando, faz diferente, faz de novo. Muda. Isso é viver. Coração pulsante, eletrocardiograma da vida. Eu falo que, assim, faça como se tivesse 7 anos de idade. O que faz uma criança? Ela não tem crenças limitantes. Ela ocupa um espaço, né, Pé? Ela tem uma energia tão grande porque ela não está ficando ali nos pensamentos negativos, construindo aquelas crenças que limitam. Ela faz. Ela muda, ela brinca, ela desenvolve. Ela tem como premissa principal o brincar. E isso faz com que as coisas sejam mais leves. Então, se a gente conseguir construir essa mentalidade, essa construção que você colocou aqui, e gente, a mentoria dele custa R$40 mil. Aqui você está tendo acesso a essa informação aqui no TagawaCast, disponível para você e com quem você for compartilhar. Olha a chance que você está tendo aqui nesse podcast com esse cara fantástico aqui, é o PA. Então, PA... Eu queria trazer um ponto aqui. Eu amo o surf, né? Certo. E tem hoje um atleta profissional no surf, um ícone também, tá lá no WSL, tem uma performance incrível, é um talento, é forte, habilidoso, e o que estava travando ele? A mente. Recentemente eu falei, puxa, eu quero me conectar. Eu fiz um trabalho com ele de 2 horas. Mental, para visualizar, para focar, desconstruir essa mente condicionada. Recentemente está tendo uma performance incrível. E não foi eu que fiz isso. É ele. Ele entendeu quem ele é. O que falta para a gente, muitas vezes, é a gente entender quem nós somos. A desconexão com a nossa identidade faz a gente vivenciar o nosso pior. Aquela história, tem uma fera aqui dentro da gente. Aquela que você mais alimentar é que vai mais aparecer. Se você mais alimentar a fera da raiva, a fera da inveja, a fera da melancolia, da vítima, ela vai aparecer. Mas se você alimentar a fera do amor, a fera da conexão, a fera do estou aqui agora, é ela que vai aparecer. Cara, você falou uma coisa assim muito, muito interessante, porque muitas vezes a gente sempre quer focar no negativo. E a gente cria isso como até uma muleta, porque é fácil você colocar a culpa em alguém ou em algo. Concorda? Sim. Não deu certo. Pô, mas foi culpa do governo. Não, é que meus pais não me deram as devidas, aquelas famosas moedas, né? Sim. As moedas que eu queria. E começa a entrar nesse processo que na verdade, a cabeça nossa começa a acreditar que a gente realmente é tão pequeno assim. Aí a hora que a gente para de pensar nessa maneira, que a gente coloca... Eu chamo de universo seletivo e coletivo, Pé. As pessoas têm uma escolha a fazer na vida, entende? O que é universo coletivo? Reclamação. Estou lá no ônibus, estou reclamando, eu tenho que ficar aqui 2 horas na condução, eu não consigo mudar a minha vida, chego em casa, meus pais só reclamam, tal, não sei o quê.
E aí o que acontece? Ele entra naquele universo coletivo. E a partir do momento que você é absorvido por isso, só vai te levando para baixo. E você vai acreditar piamente que você não pode ser mais que aquilo. A hora que você entende que existe um universo seletivo. Qual é o universo seletivo? Eu estou no ônibus aqui, mas eu vou lendo, eu vou assistindo um podcast, eu vou mudando o meu entendimento. Não quero ficar nesse ônibus o resto da minha vida. Vou mudar. Logo, logo eu vou ter meu carro, eu vou conseguir construir minha história. Ele entra para o universo seletivo. A hora que ele muda a mentalidade, toca as estrelas. Porque o que gira aqui, e você sabe muito bem disso, o que gira aqui em cima de nós, todos podem ter acesso. O que depende desse acesso é você mudar a sua atitude. Agora, você escolhe, cara. Você que está no universo coletivo. Eu falo no mercado de vendas, por que um cara vende absurdamente muito e o outro cara não vende nada? Sendo que os dois caras são seres humanos, com a mesma capacidade, com a mesma intelectualidade, com a mesma possibilidade. O que muda é que o cara quer estar no universo seletivo. É a única maneira. Eu e você, cara, a gente podia estar reclamando, concorda? A gente podia ter tido uma vida medíocre. Sim. Concorda? Nós não escolhemos ter uma vida medíocre. Por quê? A gente falou, nunca mais vamos passar por essa merda de faltar dinheiro no nosso bolso. É isso. O que aconteceu? Naquele momento que nós estabelecemos aquela frase para nós somos o universo seletivo. A hora que você vai para o universo seletivo, ele te dá tanta possibilidade porque assim, você para de pensar pequeno. Você para de ser medíocre. Porque a hora que você para de ser medíocre e você começa a se emprenhar pelos ouvidos, né? Você começa a ter um movimento diferente. E a hora que você descobre que dá para você tocar diferente, meu amigo, você não quer voltar lá para baixo. Você não vai voltar lá para baixo. Por quê? Porque você sabe que você não pertence mais ao universo coletivo. E as pessoas vão falar, mas pô, isso é impossível. Não, cara, não é. Não é. Mas de repente tal pessoa conseguiu tal facilidade. Cara, é muito fácil você analisar a pessoa quando ela está no sucesso, quando está na prosperidade. Agora, o que ela precisou fazer para chegar naquilo? Qual o caminho que ela teve que desenhar? O que ela teve que abdicar na vida dela? Quanto de esforço ela teve que colocar para conseguir chegar? Porque é muito fácil, né? Você julgar a pessoa que conseguiu chegar no topo e falar, mas foi fácil. Aquela pessoa teve facilidades. Cara, não dá. Você não pode julgar ninguém. O julgamento pertence a Deus. O que você pode fazer é o quê? Aprenda com os vencedores. Entende? Então, assim, quem está assistindo nosso podcast, o PA deu a oportunidade de você acessar informações aqui. Cara, e olha, nem eu tinha informações que ele trouxe aqui. Pode falar, PA. É verdade, é verdade. Tem muitas. Sempre tem novidade. Porque ele está sempre estudando, está sempre se atualizando. Eu trouxe coisas aqui que nem eu tinha acesso ainda. E você está tendo em primeira mão aqui dentro do nosso podcast. Agora, PA, tem um outro universo que nós também somos impactados por isso. Beleza, chegamos. Saímos lá da Moca, da Vila Moraes, né? Antes da Zona Leste, né? Antes de chegar na Moca. Lá na Zona Leste. Cara, sem recurso, família humilde, dificuldades, um tênis por ano, um brinquedo que a fábrica que te dava essa disponibilidade e te leva a ter acesso a tudo. Hoje a gente pode viajar para onde a gente quer, moramos onde nós queremos, realizamos todos os nossos sonhos materiais. Conseguimos colocar a empresa de pé, conseguimos fazer que as empresas tivessem prosperidade e sucesso. Você conseguiu já vender para um grupo internacional uma empresa, reconstruiu, trouxe uma nova empresa. Só que assim, tem muita gente que está assistindo a gente que o cara também chegou lá. Construíram grandes fortunas, transformaram empresas, startups em grandes empresas. Só que aí ela começa um questionamento que a gente também fez e faz e fará, né, constantemente. E agora? E agora? Então, nós estamos vivendo por isso, você sabe disso. E o que a gente pode contribuir? O que você pode falar para as pessoas que estão naquele sentimento de que, ao mesmo tempo que tem a realização, ao mesmo tempo que tem, fala, pô, eu construí um legado, eu me sinto, em alguns momentos, que está faltando algo. Isso é muito interessante, porque assim, quando existe um empresário, um executivo que realizou muito, chega um momento falando, não, agora eu vou fazer o caminho de Santiago Compostela, agora eu vou fazer Salar de Uyuni a pé, né, cara? Eu vou lá. E tá tudo certo fazer essas coisas, que elas são processos de autoconhecimentos incríveis. Só que isso dura um determinado tempo. A pessoa, quando volta para a sua essência, fala, nossa, eu tô com saudade de realizar. É equilíbrio. Tá.
é continuar olhando para o legado. É se reconectar na sua essência e no legado. Ou seja, é buscar o Ikigai. O que é Ikigai? Explica um pouquinho para as Ikigai pessoas. é uma palavra lá da ilha de Okinawa. Sim, que é um dos lugares que as pessoas têm mais longevidade. Mais de 100 anos, porque não é só a qualidade de vida, não é só o estilo de vida, é o lifestyle, é também uma busca por um propósito maior. Ikigai. Iki significa vida. Gai, desejo e expectativa. É um desejo e expectativa na sua vida, que é o conjunto de 4 perguntas básicas. Tá? Que vai além disso, mas são 4 perguntas que a gente pode começar a perceber. Então, se está faltando algo em sua vida, se pergunte: o que você ama fazer? Quando você descobre o que você ama fazer, e eu já dei uma dica aqui, como que a gente pode fazer, buscar o que? A nossa paixão. Depois, o que você é bom em fazer? Você é excelente. Passa horas, você nem percebe que passou as horas. É a sua vocação. Então, se você trabalha com algo que você ama fazer e você é bom em fazer, então você está na sua paixão e na sua vocação. E tudo isso que é sua paixão e sua vocação, ainda você ganha dinheiro para isso, essa é a sua profissão. Então, se você ama o que você faz, que é a sua paixão, você faz muito bem o que você faz, que é a sua vocação, você ganha dinheiro para isso, que é a sua profissão, falta um item, que é o quê? O que isso traz de bem para o mundo? É a missão. O que isso gera de bem para as outras pessoas ao seu redor? Isso é missão. O conjunto dessas 4 perguntas é o seu Ikigai. Então se pergunte hoje, se está faltando alguma coisa na sua vida, você está fazendo as coisas onde você é excelente? Você está fazendo aquilo que você ama, que você gosta? Está tendo um retorno financeiro, um retorno de alguma outra forma sobre isso? Está gerando bem para a humanidade? Duvido que se você vai acordar de manhã com vontade de realizar ou não, você vai acordar com vontade de fazer acontecer, você vai acordar de pé ali com energia, equilibrando e respeitando o seu momento de vida. Talvez você vai diminuir o ritmo. Mas essa história de que agora que eu realizei tanto, agora eu vou me tornar um ermitão, não existe. Você vai ficar descontente. Se reconecte com a sua essência. Conheço vários empresários que foram por esse caminho. Não, agora eu vou... Não. Você pode diminuir o ritmo, se conectar com outras coisas, mas você tem na veia essa energia de realizar, de se envolver em algo. Então é isso que acontece, tá, Gal? Quantas pessoas... Eu tenho muito contato com isso, porque assim, eu conheço alguns escritores que foram fazer essa jornada. Passa um tempo, sabático, está faltando alguma coisa na minha vida, eu tenho dinheiro, mas está faltando o quê? A insatisfação, ela é maravilhosa. Interessante. Então quer dizer que nem você falou das 4 perguntas aí do Ikigai. Então, muitas vezes as pessoas estão buscando respostas. Sim. Só que ela não para pensar que, assim, se a pessoa fez a pergunta certa para ela mesma. Concorda? Porque a pessoa fica atrás da resposta. Resposta. Mas cadê a resposta? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu acho que eu tenho um vazio? Por que eu não acho que eu não tenho um propósito? Ela está atrás da resposta. Só que ela não fez a pergunta certa. A pergunta certa, e algumas pessoas falam, mas eu não sei qual é o meu propósito, como que eu vou descobrir meu propósito? Então o seu propósito é descobrir o seu propósito, vai te dar um motivo na vida. Perfeito, cara. Seu propósito é esse. Tá, legal? Quando a gente tem desafio na vida, o estresse ele gera ativação cerebral. A ativação cerebral faz a gente atingir alta performance, tudo bem? Sem ativação cerebral é sem estresse, sem desafio. Sem estresse, sem desafio é apatia. Fica que apático. É o conceito que eu chamo de chuchu. Você vai comer chuchu. Você não vai querer. Você come, ele enche um pouco tua barriga, mas tá tem faltando, fazendo propaganda aqui, tá faltando Sazon. Fazer propaganda, olha lá, vai mais uma aqui. Mais uma aí, ó. Então, o que acontece? Tem que ter desafio. Você só vai limitar o tamanho do desafio para sua vida. Mas sem desafio, você fala, tá faltando alguma coisa. Você quer mais qualidade de vida, então, que é um movimento. Eu fui morar na praia, isso é bem interessante. Eu tenho um professor de inglês que ele fala assim, eu viajo o mundo inteiro, dou aula de cada lugar, e eu percebi que alguns lugares fazem diminuir o meu ritmo. E eu falei assim para ele, é verdade, porque muita gente que foi morar na praia onde eu moro, voltou para São Paulo. Por quê? Não conseguiu trabalhar, não conseguiu manter um ritmo. Porque você morando em São Paulo, foco, resultado, aquele jeito. E onde eu moro não é assim. Sim, o tempo é diferente, né, Pedro? O tempo, e o que eu percebi? Eu falei, peraí, eu não quero diminuir tanto o ritmo, mas eu quero o ritmo de São Paulo. Eu criei as minhas rotinas, os meus rituais. Eu continuo acordando às 6 horas da manhã porque eu gosto, eu treino. Eu faço fisioterapia,
Eu, quando podia, nesses meses ainda não, mas eu vou voltar, eu ia surfar ou caminhar na praia, café da manhã com a minha filha, leva agora a cachorra Rituais, pra fazer uma né, coisa, cara? reunião com a equipe, trabalho, uma palestra online, na hora do almoço com a família, levo minha filha na escola, algumas vezes de bug, volto, E eu já andei muito nesse bug, viu? Me chamam de tio do É o bug. tio do bug. E aí, à tarde, faço trabalho. À tarde eu vou buscar minha filha na escola. Essa é uma rotina. Então eu criei rotinas. E algumas vezes trabalho até mais tarde. Leio e ainda reservo um tempo para estudar. Como que você se torna produtivo estudando quando tem muita coisa? Gente, podcast. Estamos gravando um para vocês. Verdade. Entre tomar banho e fazer barba, eu levo 20 minutos. Todos os dias eu escuto um audiobook, um podcast. Perfeito. Você falou uma coisa importantíssima, porque assim, as pessoas falam para mim, pô, Ale, como é que você consegue ter tanta energia de fazer tantas coisas? Tem uma coisa chamada otimização do tempo. Então, assim, eu falo, pô, mas você consegue praticar exercícios físicos quase todo dia, não sei o que. Eu falei, cara, se eu tenho 10, 20 ou 30 minutos, eu vou aproveitar. Então, entre levar meu filho para a escola, a primeira reunião, se eu tiver 20 minutos, eu vou fazer o exercício. Então, é a otimização do tempo que faz diferença. E você estabelecendo seus rituais, construindo disciplina, como você falou, que é fundamental para quem quer ser bem-sucedido, para quem quer atingir a prosperidade, disciplina é fundamental. Você não consegue construir algo sem disciplina. E com disciplina você constrói hábitos bons. Quando você constrói hábitos bons, isso te leva sempre a um resultado positivo. Isso. Né, Pia? Então, o que você mostrou, claro, você tem um benefício principal ainda, que você consegue desconectar de São Paulo. Porque a gente que está aqui, nós temos uma frequência que está girando, que eu tento quebrar com meditação, eu tento quebrar com algumas questões, mas você consegue ir para um lugar que o tempo é diferente. E isso te traz um equilíbrio, né, dentro da tua filosofia de vida, que apoia aquilo que você acredita. Sim. Né? Então, acho que quando você fala, né, quando a gente falou de 3 escalas, né, a escala de quem está começando, a escala de quem está empreendendo e está com dificuldade de quebrar as crenças limitantes, e quem está buscando, de alguma maneira, o Ikigai. Sim. E aí, nesse movimento do Ikigai, o ponto principal que você colocou para nós aqui é o equilíbrio. Então, não é nem o pêndulo, né? Nem tanto para lá, nem tanto para cá. Você conseguir trazer o pêndulo para um movimento central. Que você tem, como você falou, eu tenho a praia, mas eu preciso ter meu ímpeto constante, forte, porque, corre na veia o empreendedorismo, corre na veia a transformação. Então, eu acho que esse balanço faz com que... Lembra do Yin Yang, né, cara? Que é muito rico aquilo, né, cara? Então, isso faz com que a gente consiga preencher um vazio. Antes da pandemia, eu fiz um jantar da Master Soul. Eu estive lá. Com empresários, com CEOs, e na mesa tinha mais de 20. E quando a gente foi fazer um brinde, eu pedi para cada um falar um pouco sobre o que fez de grandes entregas nesse ano anterior. Todo mundo falou de equilíbrio e busca de significado, diminuir o ritmo e numa conexão maior naquilo que é extremamente importante. Isso antes da pandemia. Ou seja, a busca pelo alto executivo, pelo empreendedor, empresário, tem essa busca do equilíbrio. Então, mais uma vez, é prestar atenção no ritmo. Não é nem deixar de fazer o que faz, nem fazer mais, nem fazer talvez menos. É um equilíbrio. Mas o equilíbrio ele é criado, ele não é encontrado. Você tem que, assim, no momento atual, a gente tem que hackear o caos na linguagem atual. Você tem que hackear o caos, fantástico. Cara. Hackear o caos é buscar atalhos. No meio do caos, então quando passar esse caos, que passar. Eu não sei se vai vir uma próxima pandemia, tem uma guerra, tem política, tem tudo isso. Então a gente tem que desenvolver capacidades para hackear esse caos e viver em relação a isso, porque eu não sei o que vai acontecer, porque a falta de clareza gera esse medo para as pessoas. Não tenha dúvida. Tanto que você vê no movimento de burnout, movimento, né, de crise de ansiedade, tudo isso, isso virou inerente. No fim, todos estamos impactados pelo estresse. Porque você teve 2 anos de pandemia, você teve uma chance iminente de morte, que é uma coisa que a gente nunca teve. Isso. Você sabe que você vai morrer um dia. Isso. Mas que ela estava próxima e latente, nunca passamos. Isso concorda? Mexeu com os valores, impactou profundamente as pessoas. Então, o que eu percebo? Assim, eu falo assim, olha, gente, beleza, crise de ansiedade é inerente. É inerente. Aonde está a mudança? Cara, você precisa saber atuar no caos. Isso. E não volta, como você falou. O que vai vir para frente? Vai vir. Como você falou, né? Eu passei por 2 processos assim extremamente dolorosos, tua filha e você, relacionados à saúde. Isso. E, de alguma maneira, a gente sabe, porque assim, o tempo,
ele é um senhor do destino. De alguma maneira, ele vai impactar a gente de algumas maneiras. A gente vai estar preparado, porque a gente vai, através da disciplina, do hábito, de preparo, tudo, você vai se preparando para que, obviamente, o impacto seja cada vez menor. Mas isso é uma coisa que é inerente. A partir do momento desse processo, tudo e a idade que nós estamos, você concorda que começamos a perder pessoas queridas? Não é? Porque, antes a gente falar que a gente tem problema de saúde próxima, né? Vamos supor, vamos falando de pai, de mãe, você perdeu seu pai, eu perdi minha avó, mas já um período já anterior, mas você vê pessoas próximas a gente começando a conviver com isso. Então a gente que está, né, aí no meio século, né, vamos dizer assim, né? Nós, de alguma maneira, começamos a lidar com impactos maiores correlacionados à nossa existência. Isso. E aí, daqui para frente, onde a gente consegue lidar melhor com isso? É se preparando mentalmente. Totalmente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. E principalmente é trabalhar o templo, que é o seu corpo. Perfeito. É lidar com a gente como se nós fôssemos uma empresa, né? É o ser humano integral. Cara, a gente tem que observar tudo isso. Muito legal isso, cara. Porque uma empresa funciona através de um ecossistema. Sim. E nós funcionamos também através disso. Então, se você tem excesso em algum dos seus pilares, automaticamente isso vai afetar. E só para concluir esse raciocínio e a gente finalizar, porque o nosso podcast está lindo, está maravilhoso, a gente ficaria aqui 5 horas conversando. Não, vou voltar mais vezes. A gente vai pegar vários temas, assim, tem bastante coisa para a gente trabalhar. Eu queria falar sobre uma questão das esferas da vida. Por muito tempo na minha vida, tinham esferas que elas tinham mais importância e acabavam ocupando algumas esferas que eu não enxergava. Sim. E aí você vai vivendo isso, você vai se desenvolvendo, vai buscando autoconhecimento. Você sabe que a gente tem uma jornada grande, né, nessa parte de busca de autoconhecimento, de entendimento, da palavra perdão, que é uma palavra tão complexa que existe, né, que permeia a vida de todos nós, né? E o que eu aprendi, cara, é muito louco isso. Assim, fala assim, tem assuntos que pode ser que nos resolvam nessa vida, é o que eu acredito. E o grande movimento é entender que peso você dá para determinadas situações. E aí, assim, uma dinâmica que eu venho fazendo na minha vida, que eu venho trabalhando isso, é recente, né, que você conhece muito bem, né, da minha vida em todos os âmbitos, de alguma maneira, a gente buscar equilibrar as esferas. Ao invés de você deixar uma esfera dominar e você ficar cego por uma situação, quando você começa a diminuir essa esfera, você sabe que você precisa trabalhar ela, mas você não vai conseguir trabalhar ela na sua totalidade de uma vez. Então você vai trabalhando por microprocessos. Como você falou, né, a vida é uma empresa e você precisa do ecossistema. Quando você falou isso, eu venho aplicando isso na minha vida. Eu comecei a trabalhar um movimento da minha vida através de esferas. E elas giram. Eu sei que em algum momento aquela esfera 360, né, a esfera vai girar e vai chegar aqui. Quando ela chegar aqui, eu sei que eu preciso trabalhar ela. Aí eu vou trabalhar ela com uma visão mais racional da situação. E é como eu estou começando a entender que isso, de alguma maneira, equilibra melhor o meu estado. Entende? E aí, a partir do momento que eu entendi esse movimento, fez com que eu falei assim, eu não vou fugir mais das questões difíceis que a gente precisa lidar na vida. Sim. Mas eu vou tratar elas de uma maneira escalonada. Ok. E aí, a partir do momento que eu entendi esse movimento, trabalhando de maneira escalonada essas esferas, ela passou a ser um processo evolutivo. Porque quando a esfera é muito grande, o que você faz? Você quer destruí-la com toda a sua energia. E que não tem. Que não tem. E, muitas vezes, você vai usar uma energia que é a nossa energia da endorfina. Vital. Vital. A hora que você usa energia vital, aquilo te suga de uma maneira que te arrebenta. Isso. Então, faz sentido para você isso? Faz sentido, e eu vou colocar de uma maneira prática aqui, até para alguém que quiser ir na sua casa, na sua empresa, fazer um exercício. Costumo dizer assim, que a gente tem um vazamento de energia. Tá. Então, o que faz vazar energia? Talvez essa esfera grande. Pode ser um problema de saúde na Sim, família. Sim, não tenha dúvida. Pode ser uma questão de reconhecimento na sua família. Uhum. Pode ser uma questão de problema financeiro. Pode ser a sua saúde, pode ser o seu físico, pode ser as suas emoções, pode ser a sua relação íntima. A sua identidade, né, cara? Não. Então, o dia inteiro tem energia vazando. Energia vazando. Então, você tem que olhar para tudo isso e perceber, opa, o que o ser humano não sabe fazer isso na grande maioria? Principalmente no mundo empresarial. Gerenciar a energia e expandir. As duas coisas não sabe fazer. Sabe por quê? A gente fica no mental, emocional, pum, explode, ansiedade, pressão. E aí quando vem um grande problema na sua vida, você quer colocar toda a energia ali para resolver, mas você não tem energia. Eu falo, vamos fazer uma operação tapa-buracos. Interessante. O exercício é o seguinte, liste
tudo aquilo que te incomoda na sua vida. Como assim, PA? Sabe aquele quartinho da sua bagunça? Que você olha pro quarto e fala, eu tenho que arrumar, e não arruma? Tá vazando energia. Sabe quando você olha pro seu carro, que ele tá com risco, e alguém riscou, ficou na rua, e você olha, se incomoda, mas não resolve? Tá vazando energia. Sabe aquela conta que tá no negativo, você fala, não vou nem entrar para não ver, para não me incomodar. Muito bom isso, não cara. Entra, não vê, não finge se que incomoda, não é com ele, finge né? que não é com ele e acha que alguém vai resolver. Não, só vai aumentar. Tá vazando energia. Aí você não é reconhecido pelo seu chefe, tá vazando energia. Você comprou um curso, não está fazendo, se lembra, tá vazando energia. Olha só, quantos itens. Eu costumo dizer que a gente tem mais de 60 itens. Você anota. Imagina 60 itens vazando todo dia, cara. Todo dia. E aí o que você olha para uma pessoa assim? Tá sem vitalidade. Aí ele vai buscar uma energia down, não sei da onde, para olhar para aquele grande problema que está fazendo muita energia. Qual que é a estratégia? Começa da situação mais fácil para mais difícil. Operação tapa-buracos. Você vai gamificando também, né? Realizou, né, cara? Né? E cada realização libera na gente dopamina. Dopamina é um hormônio da meta, da motivação. Quando você realiza algo, você fala, yes! Aí você se vicia nisso, você quer mais, você quer mais. Isso cria uma energia interna. Isso é químico, tá, gente? Aí você vai ganhando mais energia. Aí você tem que aprender a gerenciar a energia. Como? Cada 30, 40 minutos, movimente o seu corpo, porque emoção é energia em movimento. Então você tem que se movimentar, isso trabalha as nossas emoções. Isso aqui é um relógio suíço. Tem que ter movimento para funcionar. Aí você oscilou energia, você está gerenciando energia. Se está no mental e no emocional, vai trabalhar o físico. Se está muito no físico, vai trabalhar o emocional, vai para o espiritual. Você tem que oscilar. E aí você vai oscilar e vai gerar estresse para gerar capacidade suficiente de energia. A energia só é gerada pelo estresse. Quando você faz uma musculação, você estoura as fibras musculares. Você só desenvolve quando você dorme. A gente está sendo estressado todos os dias pelo mental e emocional. Então você já está sendo estimulado. Se você não der o descanso para isso, você vai continuar estimulando e não se desenvolve. Tá no estresse, sai da situação do estresse, vai se conectar com um amigo. Vai contar uma história para sua filha, seu filho dormir. Vai jogar bola, vai brincar, vai ser leve. Isso é oscilar energia, porque o estresse é o estímulo para expandir energia. Ou seja, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, faça coisas que você gosta, faça trabalho voluntário para ter gratidão e conexão com as pessoas. Esse conjunto de coisas tende a te dar mais energia, gerenciar a energia, e quando você olha para o grande problema da sua vida, você vai dar a energia necessária para aquilo com foco. E você está preparado. Está preparado. Você criou músculo emocional, músculo mental, músculo físico, porque a energia física te dá quantidade de energia. Tem gente que está sem energia nenhuma porque está tudo vazando. A energia mental te dá foco. Foco. Onde está o seu foco? A sua mente. A energia espiritual te dá conexão, te dá qualidade na energia, te dá resiliência, te torna antifrágil. A energia espiritual te dá força. Você cai de pé quando você está conectado com algo divino, algo forte. E tem a energia financeira. A energia financeira te dá estabilidade. E não é ter ou não ter dinheiro. É ter segurança financeira. Segurança financeira é você ter a dignidade de pagar a sua conta no restaurante que você quer ir, comprar uma viagem ou pagar uma aula de alguma coisa para os seus filhos. Ter essa dignidade. E você merece isso. Só que você tem que fazer para isso acontecer. E dá um prazer danado. Assim, qual que é o seu Pix? Uma mentoria do PA, 40 mil reais. Tô brincando, mas assim, passa seu Pix aqui, porque olha, gente, vocês tiveram uma aula sobre empreendedorismo, lifestyle, sobre como você pode se desenvolver, aonde você está perdendo energia, que você precisa se reconectar, se reorganizar para poder construir tudo isso. E esse foi o nosso podcast aqui, número 4, com o meu PA, grande amigo, irmão. Assim, acho que foi o nosso melhor bate-papo que a gente teve em 15 anos de amizade. Eu não é, cara? Chorei aqui, gente. Então, cara, foi assim, muito especial. Claro, a energia tá aqui com a gente tá de coração. Eu sempre falei para vocês, né? Essa mesa aqui é tudo, na verdade, de coração aberto para te levar de alguma maneira algo que vai poder impactar a sua vida. E se a gente conseguir, um pouquinho que for, mudar um pouquinho o teu mindset, a gente já está cumprindo a nossa missão. Fico muito feliz pela sua audiência. Compartilhe. Passa para nós o seu Instagram, para o pessoal te acompanhar. Ele posta lá grandes novidades, muita informação. Cara, segue o PA que você vai ver que tem coisas assim que é altamente transformador. Conta aí, PA. Tem bastante coisa assim lá, mas assim, pode seguir ali o Paulo _Alvarenga.
ok? No Instagram. Todos os dias conteúdos de liderança, feedback, liderança humanizada, saúde mental, bem-estar, performance. Tem bastante coisa muito rica ali, tá? E você pode acompanhar a nossa trajetória. A minha empresa é a Master Soul. Não é por acaso que chama-se Master Soul, é a alma mestra, que a gente está precisando de mais de alma. O mundo está passando por um movimento que chama-se Soul Searching, é a busca pela alma. Então ali você vai encontrar bastante conteúdo. Paulo_Alvarenga e no LinkedIn, Paulo Alvarenga, você vai encontrar também bastante conteúdo. Me segue lá, troca informações com a gente, que realmente vai ser um prazer te ver lá. Maravilha. Vou dar minhas últimas mensagens. Pensa, temos uma dinâmica aqui no nosso podcast. Você vai indicar uma pessoa para fazer uma tríade aqui. Nós vamos fazer um bate-papo, você vai participar também, e uma pessoa que você acha que, de coração, seria interessantíssimo estar sentado aqui com a gente para fazer. Já veio, não precisa nem... Grande amigo também, Alexandre Slivnik, grande amigo que mora em Orlando, mas eventualmente ele vem para o Brasil fazer suas palestras. Ele fala sobre encantamento ao cliente, modelo Disney. Ele tem assim uma conexão com pessoas e com isso que a gente fala da alma incrível. E eu tenho certeza que ele estando aqui vai ser fantástico. Fantástico. Alexandre Slivnik, você está convidado. Eu, você e o PA aqui para a gente fazer o nosso podcast aqui no TagawaCast. E para finalizar, aqui é água Ibirá. Vocês falam que eu tenho uma garrafinha azulzinha aqui. Qual que é a intenção dessa garrafa? Na verdade, em casa a gente toma água alcalina, a gente tem um filtro que faz com que a água fique com pH alto, porque o nosso corpo ele precisa estar equilibrado. E quanto mais alcalino, mais as suas células se regeneram. Então, assim, por isso que eu tomo sempre essa água azulzinha aqui para vocês entenderem. E você sabe, toda sexta-feira nós postamos um novo podcast para você poder acompanhar. O do PA, entre 2-3 semanas, estará no ar para você poder acompanhar. Então, assim, sigam a gente lá, TagawaCast, lá no YouTube, lá no Spotify. E, claro, se você quiser me seguir também, @aletagawa, @aletagawa no Instagram. Compartilhe, leve esse conteúdo para mais pessoas. Porque, assim, é tão rico a informação e nós estamos cumprindo, obviamente, a nossa missão, que é, de alguma maneira, levar conteúdo muito importante, baseado em lifestyle, mercado imobiliário e educação e, claro, grandes histórias de vida, porque por trás de qualquer negócio, por trás de qualquer movimentação, existe seres humanos de alma, de corpo e de mente. Aqui fica a minha mensagem. Obrigado por vocês me acompanharem e até o nosso próximo podcast aqui no TagawaCast. Até mais. Até mais, gente.